Olá, boa tarde, bem-vindas. Boa tarde, boa noite em Portugal. Boa tarde, com certeza, ainda nos Estados Unidos, que é onde está a Tainá, que eu estou vendo aqui. Bem-vindas. Hoje, a nossa aula do Real vai ser sobre o livro de Saramago, Todos os Nomes, que é um livro que eu li já há muito tempo, não sei se talvez na altura em que foi lançado, não me lembro exatamente, mas foi um livro que eu gostei muito. Foi um livro que eu gostei muito. Então eu agora fui rever as coisas que tinha aqui, fui rever o livro também, estive aqui a preparar, a fazer anotações e fiz aqui também alguma pesquisa em livros que tenho e decidi fazer sobre este livro. Eu já falei muito sobre, já fiz várias aulas sobre Saramago, sobre o ensaio sobre a cegueira, já fiz, a Célia já fez sobre o Memorial do Convento, eu já fiz Homem sobre outro, Duplicado. o Homem Duplicado. O Homem Duplicado foram os áudios lá para o Real, Sim. foram os áudios. Depois fiz também sobre as intermitências da morte para o YouTube. Não sei se está mesmo no meu canal ou se está no T-Visão. No T-Visão eu tenho também. Falei sobre também o ano da morte de Ricardo Reis, que eu também gosto muito. E este ainda não tinha feito, até já tinha lembrado de fazer. Este livro é um livro muito, muito curioso, eu gostei muito dele mesmo. Então, este livro foi publicado em 1997. É o romance, o primeiro romance a seguir ao ensaio sobre a cegueira, ou seja, logo a seguir ao ensaio sobre a cegueira, que foi um grande sucesso. Ele publicou Todos os Nomes. E faz parte já da segunda fase do José Saramago. A primeira fase é desde o Manual de Pintura e Caligrafia, que foi o primeiro, até ao Evangelho segundo Jesus Cristo, em 1991. E a segunda fase é desde o Evangelho segundo Jesus Cristo e daí em diante. Esta divisão de primeira fase e segunda fase é o próprio Saramago que fez. Ele próprio dividiu assim a sua produção, não é? A sua produção literária nestas duas fases. Então, quais são as características? Em termos de escrita é um pouco diferente, mas há aqui um traço que ele chamou a atenção, pronto, que é verdade, né, que ele chamou a atenção e que faz a distinção, uma grande distinção, é que é assim, na primeira fase as personagens ainda têm nome, mas na segunda fase, nos romances da segunda fase, elas vão perdendo os nomes. Ele não usa muito os nomes das personagens, ele indica as personagens pelas suas funções, ou por uma relação de parentesco, ou pela profissão. Por exemplo, no ensaio sobre a cegueira, nós temos o médico, a mulher do médico, a rapariga, a menina de óculos escuros, o rapazinho estrábico, o velho da pala. Esse é o que eu me lembro do ensaio sobre a cegueira. Depois, isto é uma característica que ele depois vai usar. Há exceções, sim, por exemplo, no Homem Duplicado, a personagem ele tem nome, não é? É o nosso tertuliano, o Máximo Afonso, que nós conhecemos lá através dos áudios lá no canal. E algumas personagens da caverna também têm nome, mas assim, em termos gerais, ele já não usa muitos nomes. E neste romance aqui, do Todos os Nomes, é muito curioso, porque chama-se Todos os Nomes. Vocês conseguem ver, assim, eu tenho esta é uma edição mais antiga, isto é um pórtico de um cemitério. É todos os nomes. E a parte aqui dos nomes, ela tem uma importância muito grande. E eu já vou explicar daqui a pouco. Mas então, primeiro, o enredo. Bom, antes do enredo, então, o tempo da ação não está indicado, como também é uma coisa que acontece muito nos romances de Saramago, também é comum não dizer exatamente o ano, mas nós conseguimos, pelas descrições, pelos costumes, pela
dos elementos que ele dá, não é? Os elementos que ele dá, daquilo que as pessoas usam, dos equipamentos, nós conseguimos balizar mais ou menos a ação. Então, este deve ser aí no final dos anos 80, 90, porque isto passa-se num conservatório, grande parte, já vou falar também do espaço, e eles não tinham, não usavam técnicas, pronto, usavam coisas ainda antigas, já se ela agora no início estava a falar, eram os verbetes, eram fichas escritas à mão, nós agora olhamos, ainda vemos que é assim um bocado arcaico, não é? mas pronto, isto é final dos anos 20, talvez anos 80, 90, por aí. O espaço, aqui há 4 espaços principais, que é uma conservatória do registro civil, que é onde passa grande parte da ação. No Brasil acho que chama o cartório, acho que é o cartório. É onde se registram os nascimentos, os casamentos, os divórcios, os óbitos, portanto, onde fica o registro da pessoa. É o registro civil, não é? Conservatório do registro civil. Que aqui adquire proporções gigantescas. Aquilo deve ter, é um arquivo muito grande, um arquivo enorme. Isto é numa cidade grande, também há uma parte que se passa na cidade, também não sabemos qual é a cidade, que é também outra característica dos romances de Saramago. Nós, evidente, supomos que será Lisboa, porque era onde ele morava e é a cidade maior em Portugal, portanto, automaticamente nós reportamos a ação a Lisboa, mas não quer dizer que seja, pronto, não tem nome. Mas pronto, é uma cidade grande. E aqui a conservatória, portanto o cartório também é muito grande, é um edifício muito grande e tem outra particularidade, é que ele vai se expandindo, vai crescendo, as estantes dos arquivos também vão sendo mais, eles vão criando aulas e estantes para trazer mais arquivos, portanto os espaços aqui eles vão crescendo, vão se expandindo. E portanto, isto já vou falar também mais sobre o espaço, que é também uma coisa muito interessante, mas então, depois, o personagem, já dissemos que o protagonista não disse ainda. Não disse ainda. O protagonista é um senhor que é funcionário da conservatória, do registro, que é o cartório, não é? Mas é aquele funcionário que está no degrau mais baixo da hierarquia. Ele tem todos uma bateria de chefes acima dele, né? De pessoas acima dele. A hierarquia está muito bem demarcada, é muito hierárquico, então ele está no degrau mais baixo e é aquele funcionário, portanto, é aquele funcionário que é o funcionário exemplar, que já trabalha lá há 26 anos, portanto ele já tem 50 anos, ele trabalha lá há 26 anos e ele nunca faltou, nunca chegou atrasado, ele faz todas as funções dele com zelo e com brio profissional, acarreta todas as ordens sem questionar, é muito certinho, muito organizadinho, portanto é aquele funcionário perfeitinho que faz o seu trabalho e pronto, não é? Sem questionar e assim está tudo bem, sempre. Ele tem aquela preocupação em ser bem visto, em agradar e em ser bem visto pelos seus superiores. E este senhor José, ele tem perto de uns 50 anos, é sozinho, ele trabalha na conservatória. E há aqui uma coisa muito curiosa que é assim, em termos do espaço. Aquela conservatória, que era um edifício muito grande, em tempos tinha pegado à conservatória, na parte de trás, umas casinhas, portanto, eram mesmo paredes meias com conservatória,
umas casinhas que era para os funcionários viverem, para eles não terem desculpa de chegar atrasados, não é? Não é a desculpa do trânsito, eles estavam ali mesmo vivendo junto ao trabalho. Tinha uma porta interior que dava logo o acesso à conservatória, só que entretanto o que é que aconteceu? Houve obras, houve demolições, esta parte das casinhas elas foram demolidas, mas ficou a do senhor José. Ele continuava vivendo ali, era o único, ele tinha esse privilégio, que era sentido como privilégio, de ele continuar vivendo naquelas casinhas ali junto ao trabalho, portanto tinha esse privilégio, mas tinha uma condição, que era, ele não podia aceder ao conservatório pela parte de dentro, pela porta interna, porque aquilo havia uma porta interna entre a sua casa e o conservatório. Mas conservatória. Conservatória, sim, é conservatória. Sim, conservatório é outra coisa. Exato. Ele não podia aceder diretamente, ele tinha que sair de casa, contornar o quarteirão todo, dar a volta toda ao quarteirão e depois entrar então na porta da frente da conservatória. Pronto, isto era uma condição. Inclusive, não era suposto até ele ter a chave, ele tinha, mas não era suposto, então ele era sempre fazer isso. E era o percurso que ele fazia sempre. Só que um dia, ele tinha um hobby interessante. Pronto, o homem era um homem sozinho. Parece que nunca tinha casado, não era divorciado, não se fala que ele fosse divorciado, ele era solteiro, não tinha filhos, era dedicado apenas ao seu trabalho, mas ele tinha um hobby que era, ele colecionava recortes de imprensa de pessoas famosas. Ele tinha pessoas famosas na região dele, ele recortava, tinha recortes de imprensa, fazia lá a coleção dele. E então ele uma vez teve uma ideia, meteu na cabeça que podia enriquecer a sua coleção em termos de informações valiosas se ele fosse juntando informações daquelas pessoas famosas que ele colecionava, porque ele tinha acesso aos registros, não é? Ele tinha acesso aos registros, ele vivia lá, e então pensou assim, seria engraçado se eu fosse à procura das informações da vida destas pessoas para juntar aqui e fazer assim um dossiê bem rico de informações sobre estas pessoas. E começou a fazer isso. Só que uma das vezes, quando ele... entretanto, pronto, ele teve esta ideia, só que é assim, aqui começou a descambar tudo, a vida dele começou a descambar porque ele teve uma ideia mais ou menos criminosa, não é? Que foi, ok, então eu agora, durante o dia, não posso fazer isto, não vou andar aqui a pedir para me trazerem estas informações e aquelas, eu vou fazer isto à noite e vou entrar na conservatória através aqui da porta, não é? Passar diretamente, que era absolutamente proibido, não é? Portanto, ele aqui foi a primeira infração, vou aceder à conservatória à noite, fora do horário de trabalho, quando já não tiver lá ninguém, ele esperava todos os funcionários saírem durante o dia e depois ele acedia, ia para a sua casa e entrava na conservatória através dessa portinha que era ligada, não é? Aquilo era ligado. E começou a fazer isso. Entretanto, numa das vezes que ele vai apanhar um verbete de uma dessas pessoas, que ele tinha, desses famosos, vem atrás, cai uma ficha, um outro verbete de uma outra pessoa, mas que era uma pessoa anónima, uma mulher desconhecida. Aqui no livro é indicada como a mulher desconhecida, que é o nome dessa personagem,
Eu disse que as personagens geralmente não têm nome, são indicadas assim, mencionadas pela sua função. Então ele apanha, recolhe isso e aquilo nasce uma grande curiosidade em saber quem é aquela mulher, que era uma anónima como eu. Aquela mulher que veio aquele verbete. E ele começa a ficar obcecado por isso. Então ele vai à procura de informações sobre ela, sobre a mulher desconhecida. Sabe que ela sabe o ano de nascimento, consegue descobrir o registro do nascimento, portanto identifica que ela tem 36 anos, só que é assim, ali eles não sabem, ali no cartório, eles têm os registros do nascimento, eles só têm os registros do nascimento, do casamento, do divórcio, se há divórcio, e da morte. Eles não sabem o que é que acontece na vida das pessoas, não é? Onde é que trabalham, onde é que moram, portanto, isso não sabem. Então ele vai à procura de saber quem é aquela mulher, onde é que vive, alguma coisa da vida dela. Aí depois ele consegue saber a escola onde ela estudou e a escola onde ela trabalha também, que ela trabalha numa escola, consegue descobrir onde é que ela vive e vai à casa dela. E então ele aqui começa a cometer uma série de ilegalidades, porque ele fica completamente obcecado e não descansa enquanto não descobrir. E obcecado fica obcecado com a ideia de encontrar aquela mulher e começa a cometer ilegalidades. Por exemplo, ele começa a mentir, não é? A dizer que quer a informação para uma outra coisa, quando as pessoas perguntam, começa a enganar, a infringir as leis internas da conservatória, porque elas tinham aquelas regras. Logo a primeira foi entrar pela porta, por aquela porta. Inclusive vai invadir a escola onde ela estudou, invade a casa dela, começa a falsificar documentos. Há documentos que ele fala, na verdade, ele pode fazer isso porque ele sabe como é que as coisas são escritas, imita as letras, ele pode falsificar registros até, não é? A interrogar as pessoas, a roubar verbetes, pronto, começa mesmo assim a agir na legalidade. Então ele passa, em vez de ser uma pessoa absolutamente banal, ele passa a ser um fora da lei, por causa deste propósito, por causa desta obsessão. Aqui há uma coisa muito interessante, eu agora vou voltar aos nomes dos personagens, porque é assim, os nomes, este livro chama-se Todos os Nomes, não é? E as personagens não têm nome, mas o nome é uma coisa muito importante, os nomes é uma coisa muito importante aqui neste livro, porque só há dois nomes, nomes próprios mesmo, citados. Um é o dele, que é o Senhor José. É muito engraçado porque é assim, a escolha do nome, o José deve ser se calhar o nome mais vulgar em Portugal, mais comum. Não há nenhum nome de homem mais comum que José, não é? Vocês aqui, Nuno, Célia, Cristina, é o Zé, o Zé, o Zé, o Zé, não é? Até nem dizemos José, é o Zé. O meu pai chamava-se José, o meu avô chamava-se José, só para terem uma ideia. Talvez por causa de ser tão banal, pois a mim escolheram um nome completamente invulgar, não sei. Mas José é um nome muito vulgar em Portugal, portanto pode ser qualquer um. No Brasil também é muito comum, no Nordeste, pois aqui é em todo o país. E a Renata diz que o pai também tem José no nome. Então, olha, o meu pai só tinha dois nomes, era José Cristo. E o meu avô, da parte da minha mãe, era José de Souza, também dois nomes. Portanto, o nome. E o próprio Saramago, ele também se chama José. Há quem diga também que isto tem a ver com o nome dele, o José. Mas pronto, José é um nome muito, muito banal, muito vulgar, muito comum.
E há uma outra associação aqui, que é a associação bíblica. Tenho que ligar à corrente, peço só um bocadinho. Por quê? Porque aqui o José da Bíblia, o pai de Jesus, pai terreno, carpinteiro, não é? É o pai de Jesus, mas o José, o pai de Jesus, o pai terreno, é uma figura absolutamente subalterna. Podia ser qualquer um. Ele é o pai de Jesus, mas não é o pai de Deus, não é? O veículo, é um servo de Deus, aquele que se põe à disposição, não é? É uma figura absolutamente subalterna, é um Zé Ninguém na história bíblica, é um Zé Ninguém. Não é a vontade dele que está em causa, é a vontade de Deus Pai, o Pai espiritual. Rossana, eu vou desligar o teu microfone quando quiseres, depois podes ligar, só por causa do ruído. E então, estes nomes, eles não foram escolhidos, ele não foi escolhido ao acaso, ele tem uma função muito grande, uma carga simbólica muito grande. O outro nome que aparece aqui, peço desculpa, é o Ariadne, boa tarde, é Ariadne, que é o fio de Ariadne, é assim, na mitologia há o fio de Ariadne, que é a história do Teseu e do Minotauro, em que o Ariadne dá uma corda ao Teseu para o Teseu entrar dentro de um labirinto e matar o Minotauro e depois sair, não é? Isto é a história da mitologia. E aqui aparece o fio de Ariadne como? É assim, lá dentro da conservatória, aquilo era gigantesco, como eu já transmiti, e era labiríntico também, porque aquilo eram corredores assim, enormes, grandes, com estantes de um lado e do outro, depois passavam para outro corredor, aquilo era labiríntico, e quando eles iam à procura, quando eles iam buscar alguma informação, algum arquivo, verbete, havia o risco muito grande de se perderem, inclusive é que tinham se perdido pessoas lá dentro, que eram encontrados, inclusive chegaram a morrer, eram encontrados semanas depois, dias depois. Portanto, isso era um risco real das pessoas se perderem lá dentro e de não saírem. Então, como é que eles faziam? Eles tinham um fio de 100 metros, uma corda, que atavam a uma secretária, o sítio de partida, ao pé de uma secretária, de uma mesa, e depois atavam a outra ponta ao seu tornozelo, à perna, e depois iam avançando, com o novelo na mão, iam avançando, e assim aquilo ajudava-os depois a voltar, não é? A voltar sem ficarem lá, sem se perderem. Exatamente como no fio de Ariadne. Por isso eles chamavam mesmo a isso o fio de Ariadne. Tem aqui uma função muito, muito importante este fio de Ariadne, porque tem duas dimensões. O fio de Ariadne é aquilo que ele tem duas funções. Na mitologia e transposto para aqui, para este romance, também acaba por ter. Então, na mitologia, o fio de Ariadne ele serviu para conduzir o Teseu ao Minotauro e depois o tirou de volta, não é? Para o matar e depois o tirou de volta do labirinto. Portanto, serviu de guia para o orientar e também serviu para o transformar em herói, porque é assim, se o Minotauro não saísse do labirinto, ele não era um herói, ele até podia ter morto o Minotauro, desculpem, o Teseu. Se ele não tivesse matado o Minotauro, ele não seria herói. E se ele não tivesse matado, não, se ele não tivesse matado e saído do labirinto. Portanto, se não tivesse saído, acabava por ficar lá. Então, o fio da Ariadne
ele tem também esta dimensão simbólica que é de dar a possibilidade de transformação, de transformar alguém que é absolutamente banal em herói, não é? Dar esta dimensão de feito heróico. Isto também é uma transformação que o nosso Senhor José ele vai passar, ele vai ter. Ele era uma pessoa absolutamente banal no início, mas depois ele não é que ele procure ser herói, não é isso, só que ele vai se distinguir da massa, vai se distinguir da maioria, porque ele vai à procura de... Ele tem um propósito, passa a ter um propósito. Ele deixa de ser um funcionário absolutamente banal, igual a tantos, sai da massa e passa a ter esse propósito que é de saber quem é aquela mulher desconhecida. E há outra coisa aqui interessante, é que essa mulher desconhecida, que é uma anónima, é, no fundo, também uma busca por ele próprio, porque ele também é um anónimo como ela. Então, esta viagem, este desenvolvimento, também leva à descoberta dele próprio, da sua essência. E aqui entra uma parte muito importante, aqui entra a relação que nós fazemos com o título, todos os nomes. Eu coloquei lá no Clube Real aquela frase, que é a epígrafe deste livro, que é fantástica mesmo, sensacional, que eu vou ler, é assim. Conheces o nome que te deram, não conheces o nome que tens. Livro das Evidências. Aqui só uma parte para justificar aqui o livro das evidências. O Saramago, isto é um artifício que ele usa. Estes livros não existem mesmo. Isto é uma invenção de Saramago, uma criação. Ele usa muito isso aqui nas Intermitências da Morte. Saberemos cada vez menos o que é um ser humano. O livro das previsões. É que eu já vi uma pessoa à procura destes livros e isto não existe, não é? Isto é uma invenção dele. Aqui, se podes olhar, vê, se podes ver, repara, livro dos conselhos, do ensaio sobre a cegueira. Mas, portanto, isto voltando aqui aos todos os nomes. Este abre com esta epígrafe, que é assim, conheces o nome que te deram, não conheces o nome que tens. O livro das evidências. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que as coisas, é assim, a coisa não é, a coisa é um nome, não é a coisa em si. Por exemplo, isto é um livro, convencionou-se que se chama livro, não é? Mas nós conhecemos o nome disto, o nome é como se delimitasse a realidade daquilo, delimitasse, dá um limite, não é? Mas não é a essência. Não, porque isto é um livro, mas isto em Inglaterra é um book, não é? Em França é um livro, tem outro nome, não, acaba por ter outro nome, então não é exatamente a essência, não é? É um nome apenas. E isso é muito importante aqui, porque aqui no romance nós só conhecemos o nome que deram, que nos deram, não conhecemos o nome que têm. Então, esta busca do Senhor José por querer informações sobre esta mulher anónima, ele, no fundo, esta busca também é uma busca de si mesmo. Ele vai descobrindo a pessoa que é, porque ele era uma pessoa diferente. Ele vai cometendo ilegalidades, ele vai querendo saber mais, ele vai se revelando a si próprio também, ele vai descobrindo aquilo que é, porque ele antes era apenas o Senhor José, um nome. Ele aqui vai se descobrindo a ele próprio. E depois, há aqui também uma coisa engraçada, porque é assim, dentro desta conservatória, o que importa não são as pessoas, o que importa são os nomes. É onde está o registro
O registro são Oh, nomes. filhote! Oh, meu querido filho! Tiramos o pio ao Nuno. Então, o que eles têm ali dentro do ambiente da conservatória que importa não são as pessoas, mas sim o nome das pessoas que estão lá, porque estão os registros. Portanto, o nome que é aquilo que fica arquivado na conservatória. E quando ele sai em busca da mulher desconhecida, ele acaba individualizando aquele nome, acaba por lhe dar importância. Ele retira aquela mulher do geral, né, daquele anonimato, para lhe dar vida, vida no sentido de importância, de lhe dar substância. Então acaba por ser aqui uma procura da essência, não é? Para além do nome. É algo que está para além daquilo que o nome nomeia. O nome tem a capacidade de representar, mas é uma representação, não é? É apenas uma representação. Nós confundimos muitas vezes aquilo que o nome representa com a própria realidade, mas é uma representação, não é aquilo que ele nomeia. Então eu achei também isto muito, muito interessante. Há aqui, em relação aos espaços, este livro, já me disseram, eu por acaso eu não é que tenha achado muito, mas já me disseram que tinham achado um bocado claustrofóbico por causa dos espaços, porque a ação ela decorre em 4 ambientes principais. Um é a conservatória, do registro civil, portanto o cartório. O outro é a escola, a escola onde a mulher desconhecida ela estudou e também depois trabalhou lá. É a cidade e é também o cemitério. Há um cemitério aqui. O cemitério até se confunde com a própria cidade. Eu disse logo no início, aqui há uma coisa que os espaços eles expandem-se. O conservatório expande-se, vai ficando maior, e o cemitério também. O cemitério eles vão acrescentando, vai-se misturando com a cidade, anexa mais um terreno, colocam mais umas sepulturas, não tem demarcação, não tem. Vai crescendo e vai entrando dentro da cidade. Estes ambientes, vejam, aqui há um tempo cíclico em relação a estes 4 espaços, são 4 ambientações diferentes, porque há a conservatória, é onde as pessoas nascem, registam o nascimento, né? Onde se registra o nascimento, a escola, onde a pessoa vai em criança e juventude, depois a pessoa na idade adulta vai para a cidade e no fim acaba no cemitério. E no cemitério depois há o registro do óbito que vai para a conservatória e o ciclo repete-se. Portanto, isto aqui é cíclico. Mais vale rir que chorar. Então, sim, então é este ciclo. Pronto, há um tempo cíclico aqui. Também há um tempo linear, que é a alteração dos estados do tempo, marca também. Marca o ambiente, eu vou-vos mostrar, vou-vos dizer. No início, portanto, o primeiro capítulo ele passa-se na conservatória, o tempo está mais claro, há mais claridade, porque depois nos outros espaços é tudo muito sombrio. Ou está chovendo, ou há neblina, está o tempo assim meio cinzento. Então, o primeiro não, o primeiro é mais claro. A burocracia está muito acentuada, é extremamente burocrático, mas há mais claridade. À medida que o romance vai desenvolvendo e vai evoluindo pelos outros espaços, o grau de incerteza vai crescendo. A burocracia vai se reduzindo, a burocracia, de certa forma, dá organização, dá ordem, não é?
Então, à medida que ele vai deixando a parte mais burocrática, ele vai entrando num mar de incertezas. E o tempo mesmo, o tempo físico, ele é cinzento para acentuar essa incerteza. Então, isto também é muito engraçado aqui, a parte do tempo. E mais, depois, em termos do enredo, agora, pronto, eu agora vou entrar na parte do spoiler, portanto, se não quiserem saber, eu não sei há quanto tempo é que eu tenho de aula, que é para dizer exatamente... 7:45. Então tem 45 minutos. Ao minuto 45 vocês terminam. Quem não quiser ouvir os spoilers, não ouve o resto quem está a ouvir a gravação para agora. A não ser que queiras guardar para outra aula, não? Não. Não, eu vou já fazer porque também já está terminado. Mas entro só dizendo que vou entrar aqui no spoiler. O spoiler é assim, ele descobre que a tal mulher desconhecida, ela morreu, ela já não é viva. Ele descobre isso e então, mesmo assim, ele quer saber, ele quer ir ao cemitério, ver onde é que ela está enterrada, descobrir a campa dele, pronto. Ele acha que deve ir, que mete isso na cabeça. E ele vai, o cemitério aqui, ele é muito grande, ele anda... pronto, anda. Inclusive ele até passa uma noite debaixo de uma oliveira, que é no cemitério. Portanto, o cemitério acaba por se misturar com a cidade, não tem delimitação, acaba mesmo por se misturar. E então ele não consegue, entretanto ele tem um número, não sei, arranja o número de onde ela está, sepultada, da sepultura, vai lá, só que o que é que ele... vai lá, mas pronto, ele não encontra. Ele depois alguém lhe diz, eu acho que aqui ele encontra um pastor que lhe diz que ele não... Há uma parte que ele não consegue encontrar aquele local, a mulher não consegue encontrar o local onde ela está. E então o pastor disse, se calhar está na zona dos suicídios, que é uma outra zona, onde vão as pessoas que suicidam, pronto, são enterradas, que ficam afastadas, pronto, põe lá uma zona específica do cemitério. Isso é a imaginação dele, do autor. Sim. Porque isso não existe, não é? Não, quer dizer, acho que não. Ainda bem que não. Pois, não. Nos nossos cemitérios acho que não há essa delimitação. Está bem? Porque, pessoal, em Portugal não fazem isso. É só aqui no livro. E então ele vai lá. E ele vai lá e encontra um cemitério, um pastor. E ele depois começa a falar com o pastor. Isto agora é muito engraçado. Eu vou ler aqui esta parte. O pastor pergunta-lhe: andou todos estes quilómetros a pé? Porque é muito grande, o cemitério é muito grande. Sim. Podia ter vindo na caminhoneta da carreira, ou de táxi, ou no seu automóvel, se o tem. Não sabia qual era a sepultura, por isso tive de informar-me primeiro na administração e depois, como estava tão bonito o dia, resolvi vir andando. É caso raro que não o tenham mandado dar a volta, como fazem sempre. Pedi-lhes que me deixassem passar e eles autorizaram. Você é arqueólogo? Não. Historiador? Também não. Crítico de arte? Nem pensar. Pesquisador heráldico? Por favor. Então não percebo porque quis fazer toda esta caminhada, nem como conseguiu dormir no meio das sepulturas.
Acostumado estou eu à paisagem e não ficaria um minuto depois de se ter posto o sol. Foi assim. Sentei-me e adormeci. É um homem de coragem. Também não sou um homem de coragem. Descobriu a pessoa que procurava? É essa que está aí, mesmo ao pé de si. É homem ou mulher? É mulher. É Fanny. Ah, Qual é a página, Eurídice? daqui? Sim. Está lá, mas eu vou. Está lá no canal. Alguém que coloque lá. Eu ponho sempre no canal. Digam a ela que está no canal, porque. Eu queria dizer a página do livro. Ah, desculpa. Pensei que fosse para o Zoom. A página do livro, no meu livro, é o 238. Eu já muito perto do final. Muito perto do final. Mas ainda do final ainda faltam aqui. Ainda faltam umas 40. Ainda faltam umas 40. Então, eu vou continuar. Ele perguntou: é homem ou mulher? É mulher. Ainda não tem o nome? Suponho que a família estará a tratar do mármore. Tenho observado que as famílias dos suicidas, mais do que as outras, descuidam essa obrigação elementar. Se calhar têm remorsos, devem pensar que são culpadas. É possível. Se nós não nos conhecemos de parte nenhuma, por que é que você está a responder a todas as perguntas que eu lhe faço? O mais natural seria que me dissesse que não tem nada a ver com a sua vida. Esta é a minha maneira de ser. Sempre respondo quando me perguntam. É subalterno? Subordinado? Dependente? Criado às ordens? Moço de recados? Não, sou auxiliar. Ah, não, ele não disse não, estava eu a dizer. Moço de recados, sou auxiliar de escrita da Conservatória Geral do Registro Civil. Então vem mesmo a jeito para saber a verdade sobre o talhão dos suicidas. Mas antes disso, terá de me jurar solenemente que nunca descobrirá o segredo a ninguém. Nunca revelará o segredo a ninguém. Juro pelo que de mais sagrado tenho na vida. E que é, para si já agora, o mais sagrado que tem na vida? Não sei. Tudo ou nada. Tem de reconhecer que iria ser um juramento um tanto vago. Não vejo outro que valha mais. Homem, juro pela sua honra. Dantes é do juramento mais seguro. Pois sim, jurarei pela minha honra. Mas olhe que o chefe da conservatória fartar-se-ia de rir se ouvisse um dos seus auxiliares de escrita a jurar pela honra. Entre pastor de ovelhas e auxiliar de escritor e de escrita, é um juramento suficientemente sério. Um juramento que não dá vontade de rir. Portanto, ficaremos com ele. Qual é, então, a verdade do talhão de suicidas? Perguntou o senhor José. Que neste lugar nem tudo é o que parece. É um cemitério geral. É um labirinto. Os labirintos podem ver-se de fora. Nem todos. Este pertence aos invisíveis. Não compreendo. Por exemplo, a pessoa que está aqui, disse o pastor tocando com a ponta do cajado no montículo de terra. Não é aquela que você julga. De repente, o chão pôs-se a oscilar debaixo dos pés do senhor José. A última pedra do tabuleiro, a sua derradeira certeza, a mulher desconhecida, enfim encontrada, tinha acabado de desaparecer. Quer dizer que esse número está enganado? Perguntou a tremer. Um número é um número.
Um número nunca engana, respondeu o pastor. Se levassem de cá este e o colocassem noutro sítio, noutro local, mesmo que fosse no fim do mundo, continuaria a ser o número que é. Não percebo. Já vai perceber. Por favor, a minha cabeça é uma confusão. Nenhum dos corpos que estão aqui enterrados corresponde aos nomes que se leem nas placas de mármore. Estão todos trocados. Por quê? Porque alguém os muda antes de serem trazidas e colocadas as pedras com os nomes. Quem é essa pessoa? Eu. Mas isso é um crime, protestou indignado o senhor José. Não há nenhuma lei que o diga. Vou denunciá-lo agora mesmo à administração do cemitério. Lembre-se que jurou. Retiro o julgamento. Nesta situação não vale. Pode-se sempre pôr a palavra boa sobre a palavra má, mas nenhuma nem outra poderão ser retiradas. Palavra é palavra. Juramento é juramento. A morte é sagrada, disse o José. A morte é sagrada. A vida é que é sagrada, senhor auxiliar de escrita. Pelo menos assim se diz. Mas tem de haver, em nome da decência, um mínimo de respeito por quem morreu. Vêm aqui as pessoas recordar os parentes e amigos, a meditar ou a rezar, a pôr flores ou a chorar diante do nome querido e vai saber, por culpa da malícia de um pastor de ovelhas, o nome autêntico de quem ali está é outro. Os restos mortais venerados não são de quem se supõe. A morte assim é uma farsa. Não creio que haja maior respeito que chorar por alguém que não se conheceu. Isto é uma frase que o Nuno acho que colocou há algum tempo lá no Real, se bem me lembro. Não creio que haja maior respeito que chorar por alguém que não se conheceu. Mas a morte, quê? A morte deve ser respeitada. Gostaria que me dissessem que consiste, na sua opinião, o respeito pela morte. Acima de tudo, não a profanar. A morte, como tal, não é profanável. Sabe muito bem que é de mortos que estou a falar, não da morte em si mesma. Diga-me onde encontra aqui o menor indício de profanação. Ter-lhes trocado os nomes não é uma profanação pequena. Compreendo que um auxiliar de escrita da Conservatória do Registro Civil tenha essas ideias acerca dos nomes. O pastor interrompeu-se. Fez sinal ao cão para que fosse buscar uma ovelha que se desmalhara, depois continuou. Ainda não lhe disse por que razão comecei a trocar as chapas em que estão escritos os números das sepulturas. Duvido que me interesse sabê-lo. Duvido que não lhe interesse. Diga lá. Se for certo, como é minha convicção, que as pessoas se suicidam porque não querem ser encontradas, estas aqui, graças ao que chamou a malícia do pastor de ovelhas, ficaram definitivamente livres de importunações. Na verdade, nem eu próprio, mesmo que o quisesse, seria capaz de lembrar-me dos locais certos. A única coisa que sei é o que penso quando passo diante de um destes mármores, com o nome completo e as competentes datas de nascimento e morte. Que pensa? Que é possível não vermos a mentira, mesmo quando a temos diante dos olhos. Eu não vou continuar, porque pronto, isto continua, mas isto é lindíssimo, este diálogo, é espetacular. Depois o livro ainda continua mais um pouco, mas já não desenvolve muito mais, mas então isto para vos dizer, Fabiana, obrigada. É lindíssimo, eu acho este livro é fantástico e aqui o fim é muito bonito, é genial. As histórias de Saramago, elas são muito imaginativas, ele lembra-se assim de ideias, pronto, que não lembram a ninguém. Lembra o diabo. Não lembra o diabo.
depois ele consegue fazer ali uma história acerca daquela ideia, consegue colocar umas reflexões muito profundas como esta aqui, são reflexões que eu realmente acho geniais. Esta ideia dele de colocar um pastor a mudar o número, os nomes, a trocar as chapas dos nomes nas sepulturas, justificando que as pessoas que suicidam não querem ser encontradas, portanto até é um favor que lhe está fazendo. Eu acho que isto é uma coisa fantástica mesmo. Pois. Até a presença do pastor deve ser simbólica, porque ele vai buscar pessoas banalíssimas a quem acontecem coisas extraordinárias, não é? É verdade. Porque na parte inicial vê-se que o senhor José era um pobre coitado na conservatória em que todos carregavam em cima. Havia uma hierarquia, uma escadinha, e ele era o último. E todos os trabalhos do chefe, dos escrivãos, tudo ia parar a ele, coitado. Pronto, e depois ele arranjou um subterfúgio, não é? Com os nomes e aquilo tudo. É que esta parte do diálogo entre o pastor e ele, que ele pergunta isto, é que ele é um servo tal e qual, porque o pastor vai perguntando e ele vai respondendo sempre, tanto que ele diz assim: é subalterno, subordinado, dependente, criado às ordens, moço de recados. E ele responde: sou auxiliar de escrita da Conservatória Geral do Registro Civil. Portanto, ele está habituado a fazer tudo que lhe dizem para fazer, não é? É um servidor público, um servidor, pronto. E um servo também. É incrível. Mas deve haver uma grande simbologia com o pastor de ovelhas, e depois o senhor José, terá qualquer coisa até de religioso. Pode ser, sim, pode ser. Isto eu acho que os livros do José Saramago há sempre coisas que nos escapam. Sempre a eterna questão da religião. Também foi muito interessante a questão e isto é muito, muito interessante, mal sabia o Saramago, ele adormeceu debaixo de uma oliveira, e ele hoje, por cima da campa dele, quer na terra onde nasceu, é uma oliveira, e também em Lisboa, na fundação da Casa dos Bicos, está uma oliveira, uma parte na terra dele e outra parte em Lisboa. Um dia que vão a Lisboa é um sítio fundamental para se ver, a Casa dos Bicos e a fundação dele. Sim, a oliveira pode ter aqui esta simbologia porque está muito ligada, aparece muito também na Bíblia, nas histórias bíblicas. Sim. Naquela região havia muitas oliveiras, não é? E é uma árvore que existe em abundância em Portugal, principalmente na zona do Alentejo e Alto Alentejo e Ribatejo. Ele já é Ribatejo, mas ainda existe muito, também a oliveira. E de certa forma é uma ligação que ele tem à origem, à terra, que está muito presente também na escrita dele, na obra dele. E não esquecer até o senhor José, ele também é José, e antes de ser o prémio Nobel foi o senhor José, metalúrgico, e até outras, até também ajudava lá os pais, os Saramago. Pronto, ele joga com isto tudo. Sim, a Renata está a dizer aqui o juramento por tudo o que é mais sagrado, é um viés religioso também, sim, por tudo o que é mais sagrado. Muita simbologia, assim como quem não quer a coisa, não é? Tudo muito subtil. Sim, exatamente. E há leitores distraídos que veem uma coisa, e um leitor com mais cultura, com mais saber, vê outra coisa, não é? Sim, ele utiliza, sim, ele tem muitas referências bíblicas, sim, porque o José Saramago, eu não sei se as pessoas do Brasil sabem, ele era ateu, confesso, ele não era religioso, ele aliás
era quase como é que dizíamos ontem, não sei se o Fabiano era antes era um ateu um ateu militante. Era, não é assim? Era, mas no final um da ateu, vida... um ateu devoto, era devoto ao Era ateísmo. devotamente ateu. Devotamente ateu. Então, o Saramago era assim, era um ateu devoto, um ateu militante, mas ele era profundo conhecedor da Bíblia, das histórias bíblicas, da religião cristã, católica, e ele utilizava muito, ele põe muitas referências nos livros dele, e também de mitologia, também vai buscar aqui muitas referências à mitologia grega, e outras, mas muito à mitologia grega e romana, e porque o Saramago ele era muito leitor, ele era muito conhecedor, ele lia muito, leu Claro. os clássicos, e então ele põe muitas referências aqui. Mas no final da vida eram questões que o atormentavam. Ele sempre, em todas as obras, por exemplo, até no Memorial do Convento, ele tanto critica a Igreja, como põe ao mesmo tempo põe essas questões dos simples. Ele, no fundo, defende os simples de coração. Sim, e a denúncia de muitas injustiças, não é? E claro. Ele, de certa forma, ele dá importância ao anónimo, à pessoa, ao tal Zé Ninguém, à pessoa que não tem expressão, não tem voz na história, na sociedade. Claro. Ele tenta dar voz, não é? E então põe aqui grandes reflexões na pele destas personagens que são praticamente desconhecidas, podem ser qualquer um, não é? Pode ser um qualquer. Muito bom mesmo. Então é isto. Olha, só uma ou duas curiosidades. Sim. Boa tarde a todos, todas. Eu sou Nuno José. Pronto. Mais também uma tenho prova. o José. Também mais tenho uma o prova José. do José estar presente. E uma curiosidade, o livro Todos os Nomes é o último livro publicado antes da atribuição do Prémio Nobel ao Saramago. Não sei se tem alguma relevância. E há um dado que eu também já tinha ouvido falar, que é o facto de ele ter perdido, ele tinha um irmão que faleceu cedo. E uma das razões de surgir a ideia de Todos os Nomes foi que ele passou bastante tempo a tentar localizar a data e os registros, ou da morte, ou do nascimento, qualquer coisa que tinha a ver com esse irmão, no mesmo cartório onde foi registado quando nasceu. Uma vez mais, com aquele atraso em relação à data oficial, ou atraso ou adiantamento para evitar a multa, mas a situação mais curiosa, que o nome dele, que lhe foi atribuído pelos pais, é José de Sousa. Claro, já se falou nisso, já. José de Sousa. E o Saramago é escrito no registro pelo o tipo que lá está, com uma grande bobedeira, e que atribui ao José de Sousa, acrescenta Saramago, que era a alcunha do da pai família. do José de Sousa, do José Saramago. Ficou acesa esta Saramago. Saramago era o que lhe chamavam ao pai dele. Estás a ver? Que nem era o nome do pai, mas era uma alcunha que lhe chamavam. Saramago é uma planta. É uma planta. Uma planta, sim, tipo esteva. Yeah. Sim, daquelas plantas. E então é só apenas um comentário. Sim, obrigada, Nuno. Sim, é verdade. Eu também li pouco antes da aula, mas depois acabei por me esquecer desse dado, porque também é curioso esse do... Olha, já agora aproveito para ti, Eurídice, não sei se consegues ver. É uma edição simples, mais a primeira, ou uma das primeiras, porque, como vocês sabem, estamos a celebrar no ano de 2022 os 100 anos do nascimento de José Saramago. Então passa a ver, esta é uma peça, é uma obra de um autor português, mas que acaba por ser uma biografia,
muito interessante. Quem é o autor? João Marcos Lopes. Uhum. É da Guerra e Paz e tem um prefácio do João Tordo e algumas ilustrações. É um livrinho interessante, que eu, por acaso, cruzei-me com ele e tem algumas curiosidades sobre a vida do José Saramago. Muito bem, obrigada pela informação, por completares. Hoje foi uma grande aula. Foi? Ainda bem, ainda bem. Olha, foi assim, pensei ontem, vou falar sobre Todos os Nomes. Este livro realmente eu gosto muito. E uma particularidade, não sei se tu és capaz de, no livro ou nas tuas pesquisas, o ensaio sobre a cegueira, aquele que eu estou a ler, o ensaio sobre a lucidez e Todos os Nomes, é uma trilogia e que o autor sugere para leres o ensaio sobre a lucidez, comeces por ler o ensaio sobre a cegueira, porque no ensaio sobre a lucidez há uma alusão, às páginas tantas, a várias situações que se passam no ensaio sobre a cegueira. Estás a ver? Sim, eu nunca li o ensaio sobre a lucidez, não me sinto à Mas vontade. digamos que são alegorias, que há uma fase da vida dele em que ele utiliza este método de escrita para fazer algumas críticas à sociedade, àquilo que entendemos de um lado e outro, seja na cegueira, seja na lucidez, e estão todas relacionadas. E eu creio que a terceira termina com Todos os Nomes. Tem que haver aqui um fio condutor, ou uma crítica social, ou uma descoberta de nós próprios, ou aquilo que a Célia estava a dizer na fase final da vida dele. Ele teve conflitos e batalhou pela luta democrática deste país, combateu de alguma forma ou criticou as questões religiosas, da mesma forma que termina tendo problemas com o próprio Partido Comunista, estás a perceber? Pela manutenção de injustiças ou alguma irreverência na definição dos caminhos pelo aquilo que ele acreditava, no fundo. Pela igualdade de oportunidade, pela redução da pobreza ou da fome. Portanto, é extremamente interessante. O que não deixa de estar ao mesmo nível de alguns autores da América Latina ou até mesmo dos Tolstóis e Dostoiévskis, que têm uma grandeza de publicações, não é? De obra feita, mas que oscilam no seu pensamento e no seu estado de espírito ao longo da vida. Sim, é verdade. Então, eu espero que tenham gostado. Não te esqueças da foto. De tirar uma fotografia. A foto! E hoje quero ver a Fabiana, fez o mesmo corte de cabelo. No outro dia estavas muito bonita. E vamos tirar uma fotografia. A Renata Nascimento. A Renata está linda. Obrigado, Renata, pelos livrinhos que vais mandando. Não sei se a Tainá pode ligar, a Rossana e a Fabiana. Ai, a Tainá! A Tainá, não conhecia a Tainá. Olha, Fabiana, um beijinho muito especial para ti. Ai, meu Deus. Para todas, não é? Um amor muito especial. Eu só estou a falar assim porque ela está sempre escondidinha. É para ver se ela consegue estar sempre... Já a Cristina Madeira é portuguesa? Sou portuguesa. Olá. Obrigada. Ainda não nos tínhamos visto aqui no... Não, eu não faço parte deste excelente grupo, mas adorei realmente. Mas eu faço parte de outro grupo que é o grupo dos Dupers, é outro do grupo. Pronto. Mas sigo a Eurídice na literatura já há alguns anos, já há algum tempo. E é que está cada vez melhor. Eurídice, parabéns. Estás a crescer também mesmo. Tens muito bom ar. És aqui do Algarve? O sotaque parece... Sim, sou de Faro. Olha, também eu. Se calhar até somos vizinhos. Olha que engraçado. Eu também sou, estou a falar daqui de Faro. Eu moro aqui na zona alta da cidade, ao pé do hospital.
Aqui a rotunda famosa do Faro também, coincidência. Não me digas que pensavas. Eu vou dizer. Pensava que eu era brasileiro. Não, vocês depois namoram, eu vou dizer. Vai à loja da Cristina, que é a Boutique Atual, ao pé do Lago dos Dois Irmãos. Ao pé Mas do também é lingerie? Como a Luciana? Não. É pronta a vestir de senhora. É multimarcas. A Luciana é mais pronta marcas. a despir. O meu é pronto a vestir. A vestir. Pessoal, eu Reta para o reter. Beijinho. Quer dizer, na parte mais interessante da aula, e a fotografia? A foto, vá. 1, 2, 3. Espera. 1, 2, 3. Estão lindas todas. Também não. Eu depois mando também para a Cristina. Obrigada, Euridice. Obrigada, querida. Tchau, Fabi. Tchau, muito obrigado. A gente fala lá. Tchau. Adorei a aula. Obrigada. Obrigada. Beijos. Deus, beijo. Beijinho.